Olá, amigo, amiga, companheiros de caminhada. Sejam bem-vindos ao canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Hoje realizaremos mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tenha em mãos o seu exemplar do Evangelho e um recipiente com água, que será magnetizada no decorrer do nosso estudo. Mantenha um pensamento tranquilo e no Mestre Jesus. Iniciaremos dentro de alguns instantes. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à Caravana do Evangelho. E dizemos que é caravana mesmo, porque tem vários corações aqui conosco, outros que vão chegar, e os corações que também nos acompanham pelo canal do YouTube, do Facebook do CEF, essa casa espírita que nos dá essa linda oportunidade aqui. Não esqueçam de colocar as águas para que sejam fluidificadas durante e ao nosso final do Evangelho. Essa água que podemos beber, podemos oferecer para os nossos familiares, para os pets. E agora, para começarmos o nosso Evangelho, Luiz Carlos trouxe uma mensagem hoje para nós. Sim, do livro Vinha de Luz, o item 113, a fuga. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Jesus, Mateus capítulo 24, versículo 20. A permanência nos círculos mais baixos da natureza institui para a alma um segundo modo de ser, em que a viciação se faz obsidente e imperiosa, para que alguém se retire de semelhantes charcos do espírito, é imprescindível que fuja. Raramente, porém, a vítima conseguirá libertar-se sem a disciplina de si mesma. Muitas vezes, é preciso violentar o próprio coração. Somente assim demandará novos planos. Justo, pois, recorrer à imagem do Mestre, quando se reportou ao planeta em geral, salientando as necessidades do indivíduo. É conveniente a todo aprendiz a fuga proveitosa da região lodacenta da vida, enquanto não chega o inverno ou os derradeiros recursos de tempo, recebidos para o serviço humano. Cada homem possui, com a existência, uma série de estações e uma relação de dias, estruturada em precioso cálculo de probabilidades. Razoável se torna que o trabalhador aproveite a primavera da mocidade, o verão das forças físicas e o outono da reflexão, para a grande viagem do inferior para o superior. Entretanto, a maioria aguarda o inverno da velhice ou do sofrimento irremediável na terra, quando o ensejo de trabalho está fino. As possibilidades para determinada experiência jazem esgotadas. Não é o fim da vida, mas o termo de preciosa concessão. E, naturalmente, o servidor descuidado, que deixou para o sábado o trabalho que deveria executar na segunda-feira, será obrigado a recapitular a tarefa. Sabe Deus quando. Obrigado. Obrigada, Luiz. Linda mensagem que você trouxe para nós hoje. Obrigada. Suzelei, pode fazer a nossa prece inicial, por favor? Sim. Então, após essa mensagem, né, tão reflexiva, vamos agora nos acalmando, vamos relaxando o nosso corpo físico, serenando a nossa mente, acalmando os pensamentos, deixando do lado de fora todos os nossos problemas, preocupações. E vamos, nesse momento, entrando em contato com o nosso anjo de guarda, o nosso amigo de sempre,
Vamos cumprimentando a espiritualidade amiga, que com certeza já estão aqui. Vamos cumprimentando os mentores, responsável pela caravana. E todos juntos, nesse momento, nos elevando mais ainda, chegamos até o nosso anjo Ismael, o anjo dourado, o anjo que cuida do nosso país, o país em que vivemos, o Brasil. E ele vai nos preparando para o nosso encontro com Maria, a nossa mãezinha querida. Chegamos a ela, ela nos envolve em seu manto de luz, de paz, de amor. Ela que conhece todos os nossos segredos, os mais íntimos. Ela que nos conhece desde sempre. Vai nos envolvendo, nos cobrindo com o seu manto e nos levando até Jesus, o Mestre amado. Diante de Jesus, ajoelhamos espiritualmente e dizemos: Jesus, sê conosco agora e sempre. Jesus, obrigado pelos seus ensinamentos. Temos noção que temos muito ainda a aprender, mas no pouco que sabemos, que possamos usar, que possamos trabalhar em seu nome e usar em nós próprios e nos nossos irmãos, no nosso. E Jesus nos agora até Deus, o Pai, o Criador. Diante de Deus, ajoelhados espiritualmente, vamos agradecendo pelo dom de vida, vamos agradecendo por todas as bênçãos recebidas durante toda a nossa vida e vamos dizendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Suzele. Carlos, você pode fazer a leitura do Evangelho para a gente hoje? Sim. Vamos lá. Vamos de capítulo, né? 11, o egoísmo. Emmanuel, Paris, 1861. O egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, porque impede o seu progresso moral. É ao Espiritismo que cabe a tarefa de fazer elevar-se na hierarquia do divino. O egoísmo é, portanto, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem porque esta é a qualidade mais necessária para vencer-se a si mesmo do que para vencer aos outros. E cada qual, portanto, dedique toda a sua atenção em combatê-lo em si próprio, pois esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias terrenas. Ele é a negação da caridade e, por isso mesmo, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos se dedicou do egoísmo, porque, enquanto o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos, dizendo: que me importa? Disse mesmo ao judeu: esse homem é justo, porque quereis crucificá-lo? E, no entanto, deixa o levem ao suplício. É a esse antagonismo da caridade e do egoísmo a invasão
da lepra do coração humano. E o cristianismo deve não ter ainda cumprido tudo a sua missão. E é a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem, que cabem a tarefa e o dever de expar esse mal, para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho dos obstáculos que lhe entravam na marcha. Expulsai o egoísmo da terra, para que ela possa elevar-se na escala dos mundos, pois já é tempo da humanidade vestir a sua toga viril, e para isso é necessário, primeiro, expulsá-los de vosso coração. Ok. Obrigada, Carlos. Essa mensagem aqui que a gente viu fala sobre o egoísmo. E a gente está no capítulo que fala de amar ao próximo como a si mesmo. E para a gente atingir essa máxima aqui, a gente precisa tratar esse egoísmo. E quem trouxe essa mensagem aqui para nós é o próprio Emmanuel. O próprio aí no qual o nosso colega Luiz Carlos leu a mensagem inicial da Vinha de Luz. Sim, é aquele guia espiritual de Francisco Cândido Xavier, do Chico, aquele guia espiritual que ajudou aí com várias obras, né, que Chico publicasse, escrevesse, e quanto aprendizado. E nós aprendemos a respeitá-lo, aprendemos aí a amá-lo, né? E continuamos aí sempre aprendendo com seus livros e com suas mensagens. Então aqui ele fala, né? Ele já começa falando para nós que o egoísmo ele se baseia aqui no nosso interesse pessoal. Então, se é de interesse pessoal, é uma negação da caridade. Por isso que ele é o maior obstáculo aqui da nossa progressão moral, que nos impede. Então, ele nos aponta aqui que para combater é necessário cada um trabalhar a sua reforma íntima, né? E porque assim, trabalhando a nossa reforma íntima, esses sentimentos, né? E trabalhando aí o egoísmo e o orgulho que estão ali. Então, conforme a gente vai trabalhando essa nossa reforma íntima, nós vamos ficando mais sensíveis ao sofrimento do próximo. Então, você vê que aqui ele cita até a passagem aqui de Pôncio Pilatos. E lembrando que Emmanuel, em uma das suas reencarnações, ele foi o Públio Lentulus. Ele foi um senador aí romano, então ele viveu nessa época de Jesus. E ele cita aqui essa passagem que fala de Pôncio Pilatos, né? Que o Pôncio, comparando que ele é o egoísmo e que Jesus aqui já é a caridade, é o todo amor. Então, porque ele aponta que na época, mesmo Pôncio Pilatos aqui, reconhecendo que Jesus, ele não tinha ali o que condenar, reconhecendo que ele poderia ser inocente aí diante daquelas acusações que faziam, mas mesmo assim, com a chance de libertar, Jesus, ele não fez. Por quê? Porque tinha todos aqueles interesses, né, políticos, sociais, e toda aquela multidão influenciando ali as autoridades religiosas envolvidas ali de Israel. Então aí ele aponta aqui Pôncio Pilatos como o egoísmo, porque olhou para essa situação, não olhou para o que realmente era necessário olhar. Então, ele nos lembra que cabe a nós essa tarefa de combater o egoísmo através dessa reforma íntima, porque só com a reforma íntima é que vai se iniciando
esse processo. E muitas vezes ele nos convida aqui a refletir que o egoísmo é porque, assim, muitas vezes o egoísta, ele é levado, olha só, ele é levado a ser egoísta pelo egoísmo dos outros, né? Ou seja, está olhando para a ingratidão. Então, às vezes, um exemplo, né, pode fazer um favor para uma pessoa, e aí você não reconhece ali a gratidão daquela pessoa. Então, aí você vai ficando com o coração mais endurecido, fala assim, não vou fazer mais não. A pessoa nem é grata. Então, é isso que ele vem aqui nos fazer refletir, que esse egoísmo, por muitas vezes, é aprendendo com o egoísmo dos outros, mas, na verdade, a gente tem que aprender a amar com quem já tem essa capacidade de amar, com quem já tem essa capacidade da caridade. Então, ele nos convida aqui a ir praticando a caridade desinteressada, sem se importar com aqueles que nos tratam com ingratidão. Tipo assim, segue em frente. Faz o que você tem que fazer. Se aquele é ingrato hoje ou amanhã, não importa, né? Perdão da palavra, mas assim, é questão dele. Ele está no processo dele, você está no seu, você tem que mirar, né? E hoje, com o conhecimento que a gente tem, a gente já sabe que a gente tem uma meta aí a alcançar, que é rumo à felicidade. E como que a gente vai rumo à felicidade se não trabalhar esse egoísmo, né? Então, essa linda mensagem que Emmanuel traz aqui para nós. Suzelei, você abriu seu microfone, pode falar. E a palavra egoísmo, né? Eu acho que a principal palavra, né, desse capítulo que nos chama a atenção, aquele sufismo, ismo, né? O que é? Doença, né? Cientificamente a gente diz, o que é o ismo? A doença. Doença do quê? Do ego, do eu, né? Então, até sem falar em espiritualidade, já falamos de um problema grave. Quem é o egoísta? Aquele que só pensa em si. É ele mais ele multiplicado por ele vezes ele, né? Então, é isso que Emmanuel nos chama a atenção. Precisamos, em primeiro lugar, antes de fazermos a caridade, antes de fazermos qualquer coisa, nos voltar para dentro de nós. Até que ponto eu sou egoísta? Como eu me comporto? Até que ponto eu não me preocupo com o meu próximo? Então, ele pede para a gente extirpar de dentro da gente esse mal, essa chaga, né? Que é a preocupação excessiva com a gente mesmo. O que o Chico fazia com os problemas dele? Ele punha no bolso o problema dele e ia ajudar, não é isso? Então, ele tinha problemas imensos, mas ele punha em seu bolso e ajudar o próximo. Então, o que ele está pedindo é isso, que, em primeiro lugar, façamos uma crítica em nós mesmos, voltemos para nós mesmos para vermos, né? Para extirpar esse mal que existe ainda na humanidade, principalmente em nós. Que ele chama até os novos apóstolos da fé. Quem seriam os apóstolos da fé? Hoje, aqueles que trabalham para Jesus. Então, que esses apóstolos, ou seja, nós mesmos, né, possamos nos ajudar e depois ajudar o nosso próximo também, para que o mundo caminhe sem tanto egoísmo, né? Foi o que eu entendi. Isso mesmo, Suzeli. Luiz Carlos, pode falar, por favor. Essa lição de hoje aqui tem um livro do Leon Denis, em que ele diz: a maioria dos homens são inconscientes de seus defeitos, ignoram a si mesmo e acumulam faltas sobre faltas, sem disso se aperceberem. Lentamente, da penumbra dos séculos,
uma outra concepção se destaca da vida universal. Então, diante disso daqui, o que acontece conosco? Enquanto nós estivermos amando apenas os nossos parentes, a nossa família, os nossos amigos, nós somos como os gentios, como Jesus mesmo falou. Ou seja, não há nenhum mérito para isso. Aí me fez lembrar o Pitágoras, que ele diz, purifica o teu coração, antes de permitir que o amor entre nele, pois o mel mais doce azeda num vasilhame sujo. Então, ou seja, nós temos que descontaminar o nosso coração e começar a abrir para o amor incondicional. Enquanto ele estiver condicionado só à família, ou só aos amigos, ou só aos conhecidos, a gente ainda está condicionando, então não se abriu efetivamente para o amor. Então, é essa questão nossa em que, mesmo a gente amando alguém, a gente está sendo egoísta. É nesse sentido que eu estou querendo que interpretem aí também, né? Uhum. Porque qualquer sentimento que nós condicionamos ele, por isso é que Jesus falou, amar os inimigos. E quem é o maior inimigo? Somos nós mesmos. Uhum. Uhum. Então, enquanto nós não nos conhecermos melhor, a gente não se abre para o amor verdadeiro. Então, tudo isso é que nós temos que trabalhar. E isso, como ele diz, lentamente, com os séculos, é que nós vamos nos abrindo mais e interpretando realmente essa condição. Mas, como diz a lição daqui, nós temos que correr um pouco mais com a nossa decisão, porque o planeta vai mudar independente de nós. Se nós não nos abrirmos para amar a todos, nós estaremos aí longe da humildade. E sem a humildade, porque Jesus mesmo falou, os mansos é que herdarão a terra. Então, ou seja, se nós não estivermos nessa qualidade, nós vamos para um outro planeta para recomeçar tudo novamente, né? Então, É, temos que tomar cuidado conosco mesmo aí. Obrigado. verdade. Obrigada, Luiz. Fala já. Não? Não? Então, como mais ninguém abriu o microfone, podemos fazer as nossas vibrações finais. E assim vamos agradecer, agradecer a toda a espiritualidade amiga por essa linda oportunidade que estivemos aqui hoje, reunidos em nome de Jesus. E vamos exercer a máxima dos nossos aprendizados, aqui, assim como foi o aprendizado de hoje, que foi sobre o egoísmo. E aqui já é o grande começo de combatermos o egoísmo, que é através das nossas melhores vibrações, pois vibrar é um ato caridoso, é um ato de amor, é colocar o amor em movimento, através das nossas vibrações, vamos colocando os nossos melhores sentimentos de alegria, de harmonia, de muita paz, de muita luz, de muita união e fraternidade. Vamos levar assim para todo o universo. Vamos levar essas vibrações para todos aqueles locais que se encontram em guerra no planeta Terra, que essas nossas vibrações possam auxiliar os mensageiros de luz a levar um lenitivo a cada alma sofredora, para que acalme o medo, o temor, a tristeza, e que chegue até aqueles corações mais endurecidos. E vibremos agora, levando todas as nossas melhores vibrações por todo o nosso Brasil, abrangendo todos os estados, cidades, bairros,
Vamos levar vibrações por toda a humanidade sofredora, para aqueles que estão enfermos do corpo físico, da alma, por aqueles que passam por estados de depressão, de ansiedade, de perturbações mentais. Vibremos por todos eles, que confiem em Deus, se fortaleçam na fé, na coragem, na esperança e se aproximem cada vez mais de Deus. E vibremos por todas as crianças, pelos jovens, pelos idosos, que todos sejam tratados com amorosidade a quem quer que chegue até eles. Vibremos assim pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, ambientes de trabalho, pelos nossos afetos e por aqueles que nos têm na conta de desafetos. Vibremos por todos eles, que recebam a luz de Jesus em seus lares e em seus corações. E com muita alegria na alma, recebemos Jesus em nosso lar, onde imaginamos Jesus passando em todos os cômodos de nosso lar, onde vai iluminando, abençoando a todos que residem conosco, incluindo todas as formas de pets, todas as plantinhas. E obrigada, Mestre Jesus, pelo seu amor, pelo seu carinho. E pedimos, Mestre, coloque em nossas águas aquilo que mais necessitamos, para que tenhamos mais uma semana linda e abençoada na sua seara, Mestre. Essa água onde vamos beber, preparar o nosso alimento, vamos nos banhar e ofertar aos nossos familiares, pets, plantinhas. E assim agradecidos por hoje, nós dizemos graças a Deus, graças a Jesus e graças a Nossa Senhora Mãe Santíssima.